Esse homem golpeando o próprio advogado está prestes a ser condenado à pena capital. Esse julgamento ocorreu em 2023, mas o crime pelo qual ele está sendo julgado aconteceu em 1990. As vítimas eram Robin Cornell, de 11 anos, e Lisa Story, de 32. Elas foram encontradas sem vida e com sinais de agressão na casa da mãe da Robin. A polícia foi chamada e a partir daquele momento se iniciava um grande mistério que duraria mais de 2 décadas. Evidências de DNA foram recolhidas da cena do crime e arquivadas, mas nada levava a lugar algum. Assim, o caso acabou esfriando, virando um cold case, mas a mãe da Robin, a Jan Cornell, jurou para a filha que jamais abandonaria o caso. Ela só sossegaria quando o caso fosse resolvido. Assim, os anos passaram e chegamos em 2016, quando esse homem desequilibrado cometeu um crime contra o próprio enteado. Aí, graças aos esforços de um detetive aposentado, o caso do duplo homicídio lá em 1990 precisou ser reaberto. Eu sou Marcos Campos e vou te contar todos os detalhes dessa história, mas antes, já deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário nem que for um emoji, considere entrar para o nosso clube de membros. Se você não puder nesse momento, tá tudo certo, é só fazer isso, deixar um like e um comentário que já vai ajudar bastante. Recadinho rápido para você que tá querendo dar uma guinada aí, trabalhar com a internet, fazer um dinheiro extra. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Assiste às aulas totalmente gratuitas do nosso parceiro Thiago, onde ele vai te explicar como que funciona esse mercado de afiliado. Você pode trabalhar para ganhar em dólar, nem precisa falar inglês, tá? Só usar o Google Tradutor e um celularzinho, nem precisa ser de última geração. Qualquer celular que esteja funcionando e com acesso à internet. Faz a aula gratuita, depois você vê se quer ou não entrar nesse mercado. É combinado? Link na descrição. É isso então, recados dados, vamos aos fatos. O caso da Robin e da Lisa é um dos casos de homicídio mais intrigantes e assustadores de Cape Coral, lá na Flórida, onde ele aconteceu em 1990. Sobretudo pela luta da mãe da Robin, que nunca abandonou o caso, apesar dele ter esfriado realmente, virado um cold case, porque a polícia não conseguia chegar a lugar algum. Pelos idos de 1990, precisamente na noite do dia 9 de maio de 1990, um homem invadiu um condomínio onde residiam a Robin, a Jan, sua mãe, e lá estava também a amiga delas, a Lisa Story. A Lisa estava na casa da Jan Cornell e de sua filhinha Robin, porque ela ficaria com a Robin porque a Jan tinha um compromisso naquela noite. Então a Lisa estava ali como amiga e também como babá. A Lisa era muito amiga da Jan porque elas trabalhavam juntas num hospital lá de Cape Coral. Assim, por volta das 10h30 da noite, a Jan colocou sua filha na cama, deu tchau, se despediu e disse que ia à casa do namorado, pois ela tinha um encontro marcado com ele, passaria a noite com ele naquele dia. Inclusive é dito que a Jan meio que não estava muito afim de ir, ela estava relutante, não sei se por um presságio, coisa de mãe, mas ela não estava muito afim de ir e acabou sendo incentivada, inclusive, pela Lisa e pela própria Robin. Vai, mãe, vá se divertir, tá tudo certo, amanhã você me pega pra ir ao colégio. E assim, nessa janela de tempo, aquele homem invadiu a casa e tirou a vida tanto da Robin quanto da amiga da mãe da Robin, a Lisa. Na manhã seguinte, a Jan voltou pra casa, bateu na porta da frente, ninguém atendeu, então ela foi até a porta dos fundos da casa. Era uma porta de vidro de correr que estava entreaberta. Ela entrou e notou que a casa não estava arrumada como ela tinha deixado. Algumas coisas estavam reviradas. Já com o sinal de alerta ligado, ela começou a procurar pelas duas na casa, subiu e foi lá no segundo andar que ela se deparou com aquela cena horrível da filha e da amiga sem vida no chão. Como eu disse, depois disso, nada levou a lugar algum e o caso realmente virou um cold case até o ano de 2016, quando o homem foi preso por agredir o enteado e teve seu material genético, seu DNA cruzado com o do homicida, do duplo homicídio lá de 1990. Mas, pra gente entender tudo, é preciso voltar um pouco no tempo, exatamente um pouco antes de 2016. Foi exatamente nesse período em que o detetive aposentado Fidel Balan, um detetive super experiente da polícia de Nova York, começou a trabalhar no departamento de polícia de Cape Coral. O detetive Balan tinha muita experiência e quando a mãe da Robin, a menina de 11 anos assassinada, ficou sabendo de que a polícia de Cape Coral estava contando agora com a ajuda do detetive Balan, ela ficou muito feliz, porque como eu disse, ela nunca abandonou o caso, ela sempre estava tentando deixar o caso aquecido, apesar dele estar adormecido. Então quando ela ficou sabendo da experiência desse homem que ele estava trabalhando e a fim de se debruçar sobre os arquivos desse caso, ela ficou super contente. De fato, o detetive Balan se debruçou sobre o caso e o principal trabalho dele era reunir
todas as evidências e passar para um novo software do departamento de polícia, onde poderia acontecer cruzamento de dados. Esse software basicamente tinha sido adquirido pelo departamento de polícia de Cape Coral há pouco tempo. Então esse trabalho de inserir dados de casos arquivados, cold cases, seria super importante para que tanto o detetive Balan quanto seus colegas, outros detetives lá do departamento, pudessem dar andamento, de repente solucionar casos que estavam adormecidos há anos. Mas apesar disso, nesse momento ainda não havia nenhuma novidade. Até que o caso da Jan, né, mãe da Robin e também amiga da Lisa, foram assassinados lá em 1990. Esse caso apareceu num programa de TV, um programa super famoso nos Estados Unidos chamado America's Most Wanted. A partir desse momento, dessa exposição midiática do caso, novamente, a polícia recebeu mais de 75 novas pistas. E claro que o detetive Balan ouviu todo mundo, reuniu essas novas pistas e colocou todas elas nesse novo software da polícia. O detetive Balan, nesse momento, estava como assistente de 2 detetives lá do departamento de polícia. E claro que esses 2 detetives tinham outros casos para solucionar, mas o detetive Balan, como era aposentado, eu não sei muito bem qual era o regime de trabalho que ele estava lá, se era voluntário, se era um contratado assistente mesmo. Fato é que ele realmente estava predestinado a resolver esse caso, ele estava com muito afinco, com muita vontade de resolver o caso lá de 1990. Então, quando seus colegas detetives estavam também tentando resolver outros casos arquivados, ele ficou focado nesse. E a única pista que eles tinham mais contundente nesse momento é que o responsável por esse duplo homicídio em 1990 era um homem com sangue tipo O. Claro que lá na cena do crime, na época, também foram recolhidas amostras de DNA, um fio de cabelo loiro e também um chaveiro de grife com a chave da Toyota. Claro que esse chaveiro aí, chave de um Toyota, não serviriam pra nada naquele momento, afinal já tinha passado muito tempo, mas o DNA, esse não se perde, não é? E claro que o DNA era a chave para identificar e condenar o responsável por aqueles crimes. E lá no programa de televisão, o America's Most Wanted, novos detalhes sobre o crime vieram a público também, como por exemplo um requinte de crueldade. Foi que quando a Jan entrou na casa dela, quando ela descobriu os crimes, ela notou que tinha uma tábua de passar na cozinha e várias fotos da filha dela estavam enfileiradas nessa tábua de passar. O assassino tinha tirado, né, de prateleiras, de paredes, enfim, pegou as fotos da menina que estavam espalhadas pela casa e colocou enfileiradas aí nessa tábua de passar. Um detalhe bem cruel e mórbido até, né? Que naquele momento a mãe da Robin, a Jan, encarou como uma mensagem pra ela de alguma forma. Enquanto isso, pessoal, o detetive Balan estava lá trabalhando no caso, conversando com pessoas, entrevistando novas pessoas e pessoas que já tinham sido entrevistadas à época do crime, tudo pra tentar bater os dados, né? Ver se as pessoas ainda estavam dizendo as mesmas coisas. Fato é que no meio de todo esse trabalho, ele conseguiu novas pistas que chegaram até um homem chamado Joseph Ziller. Um homem que naquela época tinha 54 anos de idade. As fontes não detalham muito bem como o detetive Balan conseguiu fazer tudo isso, mas fato é que ele chegou. E o Joseph Ziller, por coincidência ou, né, uma justiça poética aí do destino, tinha acabado de ser detido por agressão ao próprio enteado. Claro que o DNA dele foi recolhido nessa prisão e inserido no banco de dados do novo software da polícia de Cape Coral. Não preciso nem dizer a vocês que, claro, né? Bingo! O DNA dele cruzou com aquele material genético que tinha sido recolhido lá em 1990, naquele duplo homicídio, e o Joseph Ziller acabou preso, acusado por esse duplo homicídio. E pessoal, aqui vai um parêntese, porque talvez pelo tempo decorrido, né, tudo que aconteceu aí, mais de 2 décadas já, nenhuma fonte cobre muito a vida pregressa do Joseph Ziller. Mas por tudo que a gente vai conhecer agora durante o julgamento dele, foi acusado pelo duplo homicídio, começou o julgamento. Tudo que a gente vai conhecer, todas as manobras, o comportamento dele, essa questão ele ter agredido o advogado dele, o próprio advogado de defesa, cena que a gente viu no início do episódio. Tudo isso, agressão ao enteado, a forma como ele se comportava, dá pra inferir que não era uma coisa muito boa esse sujeito, não é? Não sei se passou despercebido pela polícia, já tinha uma vasta ficha criminal, ou se tinha um histórico criminal, mas nunca tinha sido pego. Então a gente vai ficar no campo da suposição. O que temos de concreto é que ele agrediu o enteado, teve o DNA recolhido, e esse DNA cruzou com o do homicida lá de 1990. O
julgamento do Joseph Ziller pelo duplo homicídio começou em 2023. No tribunal estavam presentes os amigos da Robin, também da Lisa, obviamente os amigos da Jen, a mãe da Robin, que sempre lutou durante todos esses anos. E também havia no tribunal alguns parentes do Joseph Ziller. Na verdade, 2 primos e alguns amigos deles que ficaram sentados do outro lado do tribunal, né? De frente aí pra família das vítimas. Assim, a fase de pena já do julgamento começou com as partes sendo ouvidas, né? Acusação e defesa. E nessa altura, o Joseph Ziller já estava com 61 anos de idade. Depois da acusação da defesa, pessoas próximas também das vítimas falaram. A promotoria disse ali aos jurados durante a audiência que eles estavam focados buscando a pena capital. E para isso, eles calcariam todo o caso, né? Todo o caso estaria montado em torno da gravidade do crime, se ele ocorreu durante um outro crime, como por exemplo um latrocínio, não é? Ele entrou lá para assaltar e acabou matando as vítimas, ou se aquilo já tinha sido premeditado, e toda a gravidade do crime. Então eles tinham argumentos suficientes, também o histórico do Ziller, para tentar pedir a pena capital. E olha, eu vou contar para vocês que durante esse julgamento foi na verdade um grande show de horrores, pessoal, sabe? A mãe, a Jen, a mãe da Robin, de 11 anos, que teve que enterrar a filha lá em 1990, precisou reviver todos os detalhes daquele crime novamente e ainda teve que encarar o desdém do assassino, que estava ali completamente inerte àquilo que estava acontecendo. Ou fingindo, né? Fingindo uma demência, alguma coisa do tipo, mas já vou dar os detalhes pra vocês. Bom, os passos daquele dia foram reconstruídos no julgamento. E a gente consegue entender um pouco mais de como tudo aconteceu. Como eu disse, a Jen tinha um compromisso com o namorado naquela noite. Então ela colocou a filha pra dormir e saiu. Ela disse que a última lembrança que ela tem da filha é de colocá-la na cama ali e falar: boa noite, eu estou indo pra casa do Donnie, eu te amo. Depois dessa lembrança, dessa última lembrança, inclusive a lembrança que ela se agarra, né? Agarrou durante todos esses anos pra buscar justiça. Ela começou a lembrar de como a filha era. Ela disse que a filha era muito alegre, adorava pular cordas, estava na 5ª série, era uma menina super divertida, que ninguém merece, né, pessoal? Mas definitivamente uma criança de 11 anos é muito lamentável. A Jen disse como tudo aconteceu, esse convite, né? Ela disse que o namorado tinha convidado ela pra passar a noite com ele, pra eles assistirem um jogo de basquete na casa dele, um playoff. Mas como eu disse, ela tava um pouco relutante, mas foi incentivada pela filha, pela amiga. Ela disse que a própria filha disse: mãe, vá se divertir. Depois você só lembra de me buscar pra escola, mas tá tudo certo, pode ir. Até arrepia, né? Porque se a gente pensar nesse negócio da premonição, né? Do sentimento de mãe, ela tá relutante, não querer ir naquele dia. Assim, isso não quer dizer que não poderia ter acontecido até coisa pior, né, pessoal? Mas é muito triste, né? Eu fico imaginando como que a Jen deve ter se cobrado por causa disso durante todos esses anos. Mas daí a Jen seguiu o seu depoimento. Ela disse que voltou pra casa bem cedinho, ainda de madrugada. Tava escuro, porque ela precisava, né, se arrumar pra ir pro trabalho também, arrumar a filha e tudo mais pra escola. Então ela chegou e foi lá pra porta dos fundos da casa e ela viu que essa porta de vidro tava um pouco aberta. Aí ela entrou, viu que a casa tava toda desarrumada, chamou pelas duas, ninguém atendeu, mas ela achou que de repente elas pudessem estar dormindo, né? Afinal de contas era muito cedo ainda. Quando ela subiu, aí ela se deparou com aquela cena terrível. A Jen disse que a filha, a Robin, estava de bruços, sem vida já, apoiada com um travesseiro na parte de baixo do corpo. E enquanto ela relembrava toda essa cena, né? Precisou reviver essa dor, assim, imensurável novamente. O Joseph Ziller, estava ali a poucos metros dela, encarando o depoimento da Jen, olhando pra ela fixamente, não demonstrando nenhum interesse. Mas aqui vale até um outro parêntese aqui. Assim, essa questão de não demonstrar nenhum interesse, você vê pelas fotos dele que tá uma cara de doido, né? Mas às vezes pode ser uma máscara, tá, pessoal? Não dá pra saber. Quando eu fiz o caso do Wade Wilson, né, eu desci a lenha nele falando que ele era um cara frio, um psicopata, assim, sem nenhum tipo de remorso. De fato deve ser, mas lá no julgamento, depois que eu vi a análise do Ricardo Ventura, olhando mais atentamente com o olhar de um profissional, né, você percebe que ele não tá tão calmo, assim, é fingimento, né, ele engole seco aqui em cima, essa tatuagem que ele tinha dá a sensação que ele tá sorrindo, mas se você olha só o lábio, você vê que tá meio arqueado, assim, ele tá mais sério e tá na mão. Então, depois que eu vi essa análise, eu olhando a foto também do Joseph Ziller, a primeira sensação que dá é falar: pô, esse cara é um desequilibrado, um lunático, não tem sentimento nenhum. Mas não sei, né? Se faz só parte aí da estratégia de defesa, se ele tá ali fazendo um fingimento de um cara, né, fora dos cabos mesmo. Enfim, já vou dar detalhes sobre isso também. Mas como eu tava falando, ele tava ali perto da mãe da Robin, uma de suas vítimas, de 11 anos, que ele matou, abusou, tocou o terror na menina naquela noite.
Ele olhava como se não fosse nada. Inclusive, ele se recusava a olhar as fotos que eram exibidas lá durante o julgamento. Mas falando mais especificamente sobre a parte da investigação, durante o julgamento eles relembraram como tudo foi recolhido, foi analisado. Havia sêmen no lençol de uma das camas. Esse sêmen recolhido, esse material genético, DNA, que foi guardado durante todo esse tempo para ser cruzado futuramente, né, com o do criminoso. Segundo as análises, esse cruzamento que ocorreu, com tecnologia de última geração já, a correspondência é altíssima. A probabilidade de não ser dele é praticamente nula. E assim, o Estado estava ali com um prato cheio, né, para condenação do Joseph. Havia o sêmen nesse lençol, também na fronha de um travesseiro e dentro da Robin. Além disso, aqueles fios de cabelo que foram encontrados na cena do crime, lembra? Junto com o chaveiro lá e tudo mais. Esses fios de cabelo também correspondiam ao material genético do Joseph. E esses cabelos estavam na mão da Lisa Story, que indica também que a Lisa deve ter tentado se defender, né? Se agarrou no cabelo. Tem sido uma cena pavorosa, né, pessoal? E durante todas essas apresentações, essas provas, essas evidências, a defesa do Ziller se concentrava na alegação de que ele não tinha motivos para cometer os crimes. Aí, no fato, eles têm razão, né? Ele não tinha motivo pra cometer esses crimes. Qual o motivo? A não ser a vontade perturbada de judiar de duas mulheres. Uma criança, inclusive, sozinhas ali. Que, pela simples condição delas, não teriam como se defender desse monstro. Qual que é o motivo que ele tinha? Não tinha mesmo, né? Depois disso, eles alegaram que, na verdade, a defesa alegou que o criminoso estava atrás da Jan, da mãe da Robin. Inclusive, entre aspas, um dos caras lá da defesa disse: parece que alguém estava realmente bravo com você. Enquanto ele dizia isso, ele apontava pra Jan. Olha, gente, eu vou falar, viu? Como é que pode uma coisa dessa, cara? Sabe? E o DNA do cara, o sêmen do cara encontrado no corpo da vítima, no travesseiro, no lençol, isso não quer dizer nada. Ele tava atrás da Jan, mas por que fez isso com a filha e com a amiga? Sabe? Uma coisa não liga na outra e outra. Tem que ter um sangue frio do caramba, né? Pra falar isso pra uma mãe enlutada. Uma mulher que a gente olha aí que tá visivelmente judiada depois de tanto tempo de sofrimento em busca da verdade. O cara ter coragem de falar isso, meu, é lamentável, né? E olha, eu vou te falar, quando eu falo essas coisas, fico indignado com essas coisas, às vezes aparece uns advogados no meu direct lá, falando pra eu ter cuidado, porque pode ofender. Ofender como, cara? Como que vai ofender? Essa carapuça tá servindo, sabe? Isso é evidente, cara. Tem que ter muito sangue frio, muita falta de respeito pra falar um negócio desse pra uma mãe lutada, sabe? Bom, pessoal, mas dando um salto aqui então na parte do julgamento, agora a gente vai entrar naquela penumbrinha, né, que não leva a lugar nenhum, só perde tempo de todo mundo, que é uma tentativa, não que isso não seja necessário durante a instrução, é necessário, mas não da forma que é feita, do meu ponto de vista. Claro que todo mundo pode discordar, mas aqui eles gastaram um tempo assim exagerado tentando provar que o cara não tinha condições de ser julgado. Sabe, a velha estratégia de problemas psiquiátricos. Vocês vão ver, eu vou dar detalhes pra vocês de como o negócio foi assim. Ai, meu Deus. 2 especialistas em saúde mental falaram a favor do Joseph Ziller e 2 do Estado, obviamente, contra. O especialista aí que falou em nome da defesa disse que o Ziller sofreu algumas alterações de comportamento e perda de memória, na verdade, após um acidente de moto que ele sofreu em 1998. Ou seja, 8 anos depois do crime. Então, no momento do crime não tinha nada, né? Então, não sei qual que é a ligação aí, mas vamos seguir. O Ziller teria sofrido 3 concussões distintas, disse esse médico. O médico também disse que o Joseph Ziller contou pra ele que quando era criança caiu também, teve sofreu um grande acidente na escola, onde ele bateu a cabeça. Enfim. Era uma tentativa ali de mostrar que por alguma razão, né, em função desses acidentes aí provavelmente, desse acidente na escola, né, porque o outro foi em 98, ele teria aí alguma coisa não muito normal no seu pensamento. Assim, chegou a vez do Estado e eles chamaram 2 psicólogos para falarem. Um desses psicólogos fez mais de 20 testes com o Joseph Ziller. Passou muito tempo aí testando o homem. E, segundo esse psicólogo, o Ziller não tinha nenhum problema de memória, as habilidades de resolução de problemas dele estavam impecáveis, essas habilidades. Enfim, ele controlava bem as emoções,
Nada de probleminha. Esse psicólogo disse ainda que o Ziller apresentava, na verdade, um problema de deficiência cognitiva, mas de ordem menor, sabe? Quase nulo aí também, imperceptível. E ele diz também que esse acidente de moto aí não caracterizava uma lesão cerebral traumática, o que contradizia aí a versão, né, sustentada pela defesa. O psicólogo também disse que não há nenhuma evidência de perda de consciência documentada em razão desse acidente de 1998. E ele disse também que a única coisa que ele percebeu é que quando ele conversava com o Joseph Ziller, ele percebia um certo tremor. Mais uma psicóloga foi chamada para depor, depois de tudo que esse primeiro psicólogo tinha dito. E ela comentou que conversou com o Ziller, com 2 primos dele, uma cunhada, uma avó, um vizinho da avó, enfim, com pessoas que eram do convívio dele, né, para tentar saber como ele vivia. E essa psicóloga acabou descobrindo que o Ziller tinha de fato algum problema de concentração, mas ele nunca repetiu de escola, do ano de escola, por exemplo. E aí teve um 4º especialista em saúde mental que foi ouvido. E esse cara aí fez o checkmate, né? Ele disse que conversou também com o Ziller, analisou, fez um monte de coisa com ele lá também. Ele disse que o próprio Joseph Ziller confessou a ele que exagerou nos seus sintomas quando era conveniente. Mas esse psicólogo também disse ter notado os tremores. Aí não dá pra saber, né, se é alguma coisa aí, um problema neurológico mesmo, ou um tremor de nervoso, de raiva, alguma coisa nesse sentido. O fato é que o Joseph Ziller foi considerado apto a ser julgado, apto a ser, né, estar elegível para pena capital. Esses exageros aí que ele comentou talvez justifique, né, esse lance dele ter agredido o próprio advogado. Enfim, pessoal, essa parte do julgamento ficou toda calcada nessa questão aí de mostrar ou não que ele tinha algum problema e que poderia ou não ir para pena capital, tá? É como eu falei, é óbvio, tem que seguir aí os ritos processuais, né, mas às vezes há um exagero, né, 4, 5 psicólogos para provar, enfim. Seguindo então o julgamento, chegou a vez do Ziller falar um pouco. E olha só o que ele disse, né, pra continuar, né, esfregando, enfiando a faca na ferida dessa mãe. Ele disse que o DNA dele estava lá na cena do crime, foi encontrado no lençol, na fronha do travesseiro, porque ele tinha mantido relações íntimas com a Jen Cornell, a mãe da Robin. Mas claro que tudo isso que ele estava falando era rebatido, nada era comprovado, né? Os promotores disseram que, muito forçadamente nessa suposição, se fosse verdade, o material genético não teria ficado lá no lençol, sabe, durante todo esse tempo aí. Durante todo esse tempo, eu digo, do momento que ele supostamente teve relação com a mulher até o dia do crime e quando ele foi detectável lá pelos policiais investigadores. Em razão disso, o Ziller teve a cara de pau de chamar a Jen de porca, dizer que ela não lavava os lençóis. É mole, gente. Claro que a Jen Cornell ficou, assim, muito abalada ouvindo tudo isso, não é? Já não bastava relembrar tudo, teve que ouvir esses desaforos desse cara que tava nitidamente afrontando, né? Passando de louco ali. Ela disse que nunca tinha visto a fuça desse homem antes dele ser descoberto, né? Antes de bater lá no enteado e ter o material cruzado. Claro, ela mostrava que tava totalmente enjoada de ter que olhar pra cara dele ali. E tem mais um detalhe, assim, extremamente mórbido nesse julgamento, tá, pessoal? Que deixou a Jen consternada, bem como as pessoas, né, os amigos das vítimas. É que teve um dia que ele apareceu no julgamento, o Joseph Ziller, com um escrito no dente, Killer. O cara tatuou Killer no dente, que é assassino. E assim, exibia essa tatuagem como se tivesse... Por isso, mais uma vez, eu lembro do Wade Wilson, não é? Parece que tá maquinada essa história, sabe? De se mostrar louco além do que realmente é, sabe? Pra tentar amenizar a pena, enfim. Já era um senhor, né? De 61 anos. Já nos finalmente do julgamento, o promotor do caso disse que os assassinatos foram frios, extremamente calculados, dando a entender que realmente foram premeditados, que esse homem era um predador, né, que estava aí... Isso não tá falando nas fontes abertas, tá, pessoal? Eu tô fazendo uma inferência aqui com base no que foi apresentado. Ele realmente estava esperando essa janela de oportunidade. Quando as duas mulheres ficaram sozinhas em casa, ele se sentiu confortável. Apesar de haver também indícios de que teria sido um latrocínio, né, porque ele entrou na casa, bagunçou tudo lá, mas não, né? Talvez seja aquela bagunça, a famosa bagunça feita, né? Pra entender que foi um latrocínio, mas na verdade tudo indica que foi um crime premeditado. O promotor disse ainda que a causa da morte foi asfixia em ambas as vítimas e que essas mortes duraram cerca de 3 a 5 minutos ali pra acabar com a vida delas. Provavelmente ele usou o travesseiro, né, que foi encontrado lá na cena do crime também. Foi acrescentado também um detalhe de que o Joseph Ziller teria matado uma de cada vez pra não despertar uma outra, entendeu? Ele matou uma, tentou silenciar, por isso que eu acredito que usou o travesseiro, pra depois pegar a outra. E claro,
confirmou novamente que ambas as vítimas tinham sido abusadas. E ele relembrou também as fotos, né, enfileiradas, né, naquela tábua de passar, o que era um indicativo de premeditação. Parecia que ele sabia, né, com quem ele estava lidando, e deixou ali um lembrete mórbido, de repente sabe, cuidado, hein, sabe, dá essa sensação, né, olhando esse detalhe macabro aí. Por outro lado, a defesa do sujeito se dirigiu aos jurados dizendo a única coisa que eles poderiam, né? Deixem o Joseph Ziller viver. Aí a defesa começou a argumentar, né? Tentando rebater o que a promotoria tinha acabado de falar, né? Dizendo que não havia premeditação, que não se sabe se as vítimas foram abusadas antes de morrerem ou não. Enfim, começou a argumentar, mas sabe aqueles argumentos meramente formais ali dos ritos processuais, porque... né, convenhamos, não tinha muito o que fazer ali. As provas eram contundentes de DNA. Sei que chegou num momento que o advogado olhou pra Jen, pra mãe da Robin, e falou assim: você realmente quer condenar um homem de 61 anos com problemas de saúde mental e todos esses outros problemas? Aí, novamente, eu fico sem nem saber o que dizer, pessoal. Porque, novamente, tem que ter, assim, uma falta de empatia gigantesca pra falar isso pra uma mãe que perdeu uma filha de 11 anos, né? Que, como a gente vê pelas fotos aí, eu volto a dizer, é uma pessoa que claramente tá, assim, destruída, tanto por dentro, né, quanto por fora. Você vê a expressão de sofrimento dessa mulher. E o cara ter coragem, agora que ela conseguiu, né, encontrar um pouco de paz... né, um julgamento, condenar o culpado. O cara olha e fala: você tem coragem de condenar um homem de 61 anos? Como assim, cara? Você tem coragem de condenar? Ele teve coragem de matar a filha dela com 11 anos? Qual que é a base pra pensar uma coisa dessa? O que passa na cabeça do sujeito, cara? Mas, felizmente, o veredito saiu. Já era mais de 23 horas daquele dia, em junho de 2023. Joseph Ziller foi condenado à pena capital. Todos os parentes das vítimas se olharam, se abraçaram, choraram ali, né? Enquanto os parentes do Joseph Ziller apenas olharam pra baixo, não tinham muito o que falar, e se compadeceram com os familiares das vítimas. Ziller foi de fato, né, condenado à pena capital. E, assim, eu particularmente... acho que prisão perpétua pra ele já caberia, né? Passar os últimos dias aqui na Terra preso, né? Pensando sobre tudo que ele fez. Talvez seria mais condizente. Se bem que a maioria talvez ele passe aí os últimos dias preso mesmo, porque demora, né? As execuções demoram. Então vai ficar no corredor da morte aí, que é um castigo bem severo também, não é? Durante muito tempo. E claro que a sentença foi toda baseada nas evidências de DNA. A Jen disse que assim que ela chegou em casa, nesse dia, né, tirou aquele peso das costas, aquela promessa que ela tinha feito pra filha, ela tinha conseguido cumprir, o caso tinha sido solucionado. Ela chegou, pegou o pote onde ela guarda as cinzas da filha e disse: bom, finalmente terminou e agora você pode descansar em paz. E é interessante, né, que depois houve várias declarações públicas, né, da promotoria e tudo mais, agradecendo a polícia de Cape Coral, o detetive Balan, né, que se debruçou sobre o caso, reabriu, começou a cruzar dados e tudo mais para chegar no Joseph Ziller. E também teve um depoimento de uma das primas do Joseph Ziller, que disse que lamenta tudo que as vítimas passaram nas mãos do Joseph. Interessante, né? Você vê, um parente do cara com muito mais lucidez do que as pessoas estavam do lado dele ali durante o julgamento. E como eu disse, todas essas coisas que ele fez durante o julgamento aí, bater no advogado, desenhar killer nos dentes, talvez tenha tido só um teatro mesmo, né? Tudo ensaiado pra sustentar aí possivelmente um estado de saúde mental deficitário no homem, né? Pra tentar se livrar da pena capital. Muito provavelmente era essa a fundamentação da defesa, né? Eles queriam livrá-lo da pena capital, porque condenação era evidente, não tinha o que fazer. O que a gente pode arrematar nesse caso aqui, lembrar que tomara que com todos esses avanços tecnológicos, né, nas investigações policiais, novos detetives Balan possam surgir, né, com afinco, com vontade de resolucionar os casos. Possa haver também aí esse fator de sorte, de acaso, né, em que os próprios criminosos que vão reincidir, via de regra, sejam capturados, tenham seus materiais genéticos recolhidos e possa haver aí o cruzamento. E assim, esses monstros que passam desapercebidos, que estão aí muitas vezes convivendo até no meio da sociedade, possam enfim ter o devido julgamento e condenação apropriados. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero o comentário de vocês aí no nosso espaço terapêutico. Agradeço imensamente a companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.